Querido povo de Deus, filhos e filhas, estamos neste tempo de Quaresma, um chamado à penitência, à conversão, à mudança de vida. Nós estamos, e quero lembrar só de início, em plena campanha da fraternidade, fraternidade, ecologia. Deus viu que tudo era muito bom. Também estamos em pleno jubileu de 2025, peregrinos de esperança. E nós estamos numa liturgia. Eu comecei dizendo no início que toda ela, da primeira leitura, segunda leitura e evangelho, é um apelo à necessidade, à urgência de conversão. Vamos começar pela primeira leitura. Ela é tirada do livro do Êxodo. E sempre vou trabalhar dois aspectos: uma visão que se tem de Deus e a conversão que a pessoa tem a partir deste encontro com Deus. Êxodo, este capítulo que foi proclamado, lindíssimo, chamado a vocação de Moisés, primeiro mostra um Deus que não é distante. Se você perguntar para um cristão quem é Deus, eu não sei qual vai ser sua resposta. Mas se você perguntar para um israelita, para um judeu, ele vai dizer o libertador. Para o povo judeu, para o povo de Israel, o maior atributo de Deus foi libertá-los da escravidão para a liberdade. Depois eles descobriram que Deus era Pai, que Deus era misericordioso, como nós cantamos no Salmo, que Deus era bondoso, que Deus caminhava com o seu povo. Mas primeiro foi um Deus que nos libertou, um Deus que ouviu o clamor do seu povo. Então essa primeira visão de Deus, ela é importantíssima. Nenhum outro Deus se importava com o seu povo. O Deus, o nosso Deus e o Deus de Israel desce e fala com um ser humano chamado Moisés, dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo. Meus irmãos, irmãs, se assim foi no Antigo Testamento, muito mais é a partir da encarnação. O nosso Deus está conosco, caminha conosco, está junto de mim, junto de você. Essa primeira visão de Deus, uma visão inusitada, não de um Deus distante, mas um Deus próximo, não um Deus indiferente, mas um Deus que toma as dores dos oprimidos. Mas nesse mesmo texto que foi proclamado, existe a figura de Moisés. Ele precisou mudar de vida. Eu não falei que o apelo é conversão? Quaresma é conversão? Que penitência é conversão? Moisés foi um homem que errou, foi criado pela princesa, filha do faraó, comeu do bom e do melhor, teve os melhores estudos, e num determinado momento, e nada justifica o que ele fez, movido pela raiva, pela indignação, ele matou um egípcio e fugiu. Ele criou um problema sério para ele mesmo e fugiu para o deserto para viver o anonimato. Foi trabalhar na casa de um homem chamado Jetro, desposou a esposa de Jetro e pensou: agora minha vida fica aqui, ninguém vai me achar, os egípcios não vão me procurar, estou aqui como pastor de rebanho, nunca vou pagar pelos meus feitos. Ele era um assassino. Veja
Deus procura Moisés e diz: Moisés, Moisés. Você entende por que Moisés não queria ouvir a Deus? Achou 1001 desculpas. Mas Senhor, eu vou dizer quem é que me chamou. Na verdade ele não queria assumir os seus erros. Ele estava fugindo do problema que ele causou. Ele estava numa vida fácil, pobre, mas uma vida tranquila. Por que eu vou me preocupar de novo com um povo? Por que eu vou me preocupar de novo com uma promessa? Tá bom, estou aqui, tenho meu sogro, tenho minha esposa, tenho a minha prole, tenho o meu rebanho. Por que eu vou me incomodar? Muitas e muitas vezes, Deus vem a nós e nos incomoda. A presença de Deus em nossa vida, quando nós o descobrimos, nos inquieta. Faz com que eu e você fiquemos desinstalados. Fiquemos nos perguntando e desafiados na fé. Quantas e quantas vezes a gente diz: está bom do jeito que está, do jeito que está ótimo, deixa. Mas Deus sabe que nós podemos mais. Então a primeira pergunta que eu lanço: Deus está te inquietando em algo? Tem algo que Deus está pedindo que você deixe para trás? Lembre daquele gesto: Moisés, Moisés, estou aqui, Senhor. Lembre-se da sarça ardente: tire as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. Tire as sandálias da mentira, da hipocrisia. Tire as sandálias do egoísmo, tire as sandálias do desespero. Quais são as sandálias que Deus está pedindo que eu e você as tire, para poder pisar no Santo dos Santos? Afinal de contas, nós somos chamados a sermos pessoas melhores, não é peregrinos da esperança, não é da esperança, é peregrinos de esperança. A esperança tem que estar dentro de nós. Não é peregrinos de catástrofes, não é peregrinos de fake news, não é peregrinos de discórdia, é peregrinos de esperança. Moisés aqui se torna um peregrino de esperança. Vai e diga que eu te mandei. E se perguntarem quem foi, sou aquele que sou, o que liberta. Por isso o Salmo canta de uma forma tão forte o estribilho: o Senhor é bondoso e compassivo. Aqui é uma mudança da imagem de Deus. Deus é bondoso, Deus é compassivo para aquele que crê. Deus é bondoso, Deus é compassivo para aquele que quer mudar. O coração de Deus se alegra com o filho que volta para casa. O coração de Deus se alegra com a conversão, a nossa conversão. O Evangelho parece uma catástrofe para entender. Não é fácil não. Vou tentar explicar. Jesus, nós estamos no Evangelho de Lucas. Então Lucas, durante todo este tempo, Jesus está num grande caminho para Jerusalém. É sempre caminhando. E é caminhando que Jesus ensina. É caminhando que Jesus fala. É caminhando que Jesus exorta. É caminhando que Jesus cura. Jesus nunca está parado. Em Lucas é um grande caminhar para Jerusalém. Nesse contexto, chegam os fofoqueiros de plantão. O Evangelho de hoje é isso. Chegam os fofoqueiros de plantão para tentar pegar Jesus
em alguma coisa que ele possa dizer errada. E diz assim: os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Algumas pessoas vieram trazer notícias para Jesus. Não tinha jornal, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, era no boca a boca. Então chegaram perto de Jesus e disseram assim: ficou sabendo, Jesus, o que Pilatos fez? Matou lá no templo, porque misturou sangue do sacrifício com o sangue dos galileus. Então onde que se fazia o sacrifício? No templo. Então era sinal que o assassinato foi dentro do templo. Pilatos desrespeitou o templo e matou os galileus. O que eles esperavam? Ou Jesus faria um discurso contra Pilatos e criaria um problema, uma revolta, ou Jesus iria com aquilo que todos pensavam: se fulano está doente, é porque ele fez algo contra Deus. Se ele morreu e Deus permitiu, é porque ele tinha pecado. Até hoje passa isso na nossa cabeça. Até hoje a gente pensa que Deus é punitivo e que as coisas acontecem devido aos nossos pecados. E Jesus quebra tanto uma expectativa quanto outra. Ele não entra no assunto de Pilatos, porque Jesus não veio por uma questão política. Ele não quer entrar na questão política. Ele, quando foi preciso, diante de Pilatos, ele disse: você governa porque te deram o governo. Mas Jesus não fez da sua missão uma questão política, mas ele tirou aquela ideia de que aqueles que foram mortos tinham sido pecadores. Ele vira e diz: se vocês não se converterem, vai acontecer da mesma forma. O que está dizendo? Que serão mortos? Não, vai acontecer da mesma forma. A vida vai passar, as coisas vão acontecer e você não se converteu. Como eles foram pegos de surpresa, nós também somos pegos de surpresa. Quem garante o amanhã na nossa vida? Quem garante que saindo daqui, atravessar uma rua, Deus nos livre, mas um ônibus, um acidente, um cair, bater a testa? A vida é um sopro. Na verdade, Jesus vai para a essência, ele sai da notícia e vai para a necessidade. Enquanto você estiver vivo, converta-se. E o próprio Jesus traz uma notícia que ele sabia, e ele mesmo conta. E vocês lembram dos 18 que caiu lá na piscina de Siloé? Vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros? Não. Se vocês não se converterem, também morrerão da mesma forma. Quer dizer, a vida sem utilidade. O grande questionamento hoje é: Moisés precisou se converter, precisou enfrentar seus medos, precisou enfrentar o seu passado, precisou voltar onde ele era tido como assassino. Ele teve que voltar à sua raiz. Hoje nós somos questionados, nós não temos e temos procurado a nossa conversão. Temos procurado sermos melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje? Ou a nossa vida está superficial? A nossa religiosidade está justificada em práticas religiosas. Aí Jesus, para amarrar, para dizer, ele conta a parábola da figueira. No Antigo Testamento, Israel foi tido como figueira. A ideia deles de terra prometida era água, mel e figueira. Porque figueira era sinal de prosperidade e de paz.
E a figueira dava frutos 2 vezes por ano, no outono e na primavera. Por isso, fertilidade. Mas ele conta de uma figueira que nunca deu fruto. Há 3 anos não dava fruto. Do que ele está falando? De um Moisés que se escondeu e não dava mais fruto, não queria mais saber de nada. Eu e você, que quantas vezes nós nos escondemos nos nossos fantasmas, nos nossos medos, nas nossas pequenezes, porque a gente vai se apequenando, nós vamos nos acovardando. É impressionante como a zona de conforto na nossa vida vai nos fazendo pequenos. Nós vamos recuando dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e nos tornamos uma figueira sem fruto. O fato de dizer que Deus é bom e misericordioso, Jesus diz, é o único que Lucas diz, que mandou cortar, mas o dono da vinha disse: vamos dar mais 1 ano, eu vou cavar, eu vou adubar, e vamos ver se essa figueira dá fruto. Eu e você somos esta figueira. Se você perguntar quem é essa figueira, sim, é Israel, sim, é a igreja, sim, são os cristãos, mas em última instância sou eu e você. Cadê nossos frutos? O Papa Francisco, quando lançou o ano do jubileu Peregrinos de Esperança, ele dizia: um ano de necessidade de reconciliação, um ano de profunda misericórdia, um ano de mudança de vida, um ano da graça de Deus, um ano de transformação, não de preguiça nem de indolência, e nem de conivência com a injustiça. Esse ano não é um ano da misericórdia no sentido só perdão, mas é de perdão para a mudança. O que o Senhor está pedindo para mudar? De novo eu volto a um personagem que muitos entendem: Moisés. Moisés teve a vida bagunçada, egípcio, foragido, volta a enfrentar e vai até perto da terra prometida. O que o Senhor está te desinstalando? Quais as sandálias Deus está mandando deixar para trás? Que o Senhor nos ajude a aceitar esta mudança de vida. Desta vez é para valer. Cante esse refrãozinho. Desta vez é para valer. Desta vez é para valer. Desta vez é para valer. Quero ser como foi batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor. Converte. De pé, cante de novo. é Pra valer, desta vez é pra valer. Quero ser como foi batizado.